Boa noite, professor. Boa noite, família. Eu, a Márcia e o Gabriel vamos estar apresentando um trabalho de sistema de freio, uma breve análise veicular. Vou começar introduzindo, contando um pouco de história. Nos anos 3000 a.C., na região da Mesopotâmia, foram criadas as primeiras rodas. E, a partir disso, o homem teve algumas ideias, como a de, por exemplo, encontrar algum método para parar o constante movimento das rodas. Foi então que o homem criou o primeiro sistema de freio, que foi o sistema de freio por alavanca. E desde então, essa evolução ela continua. A gente pode ver um pouco dessa evolução nos próprios carros da garagem da nossa casa. E durante a evolução, foram criados diversos projetos para classificar a criticidade do sistema de freio. E o sistema de freio foi considerado muito crítico, por estar envolvido com a segurança do condutor e dos passageiros também, tanto como a mobilidade ali do carro. O funcionamento do sistema de freio ocorre da seguinte forma: o condutor ele aciona o freio e é gerada uma pressão hidráulica no cilindro mestre. Essa pressão é gerada através das linhas hidráulicas, mangueiras, diretamente para o cilindro, para as rodas e para a pinça, forçando as sapatas de freio contra os tambores e pinças e contra também os discos. Aí ocorre aquela parada que a gente já está acostumado e adaptado. Também é importante que a gente fique de olho no desgaste do sistema de freio. Provavelmente, daqui a um tempo, você vai precisar trocar as pastilhas de freio. Esse ficou bom. Aqui no desenvolvimento, nós vamos falar sobre 3 sistemas de freio desses 3 veículos que a gente pode estar vendo aí no slide. O primeiro é o Fiat Uno Fire 2006, o segundo é o Fiat Uno 2013 e o terceiro é o Versa 2019. Vou falar um pouquinho sobre o Fiat Uno Fire 2006. A gente pode ver aqui nessa imagem, que está mostrando aí, a tubulação que serve para direcionar o fluido e transferir a força de um ponto a outro, o disco que cria o atrito entre o sistema de freio e as rodas, e as pinças, que têm a função de segurar as partículas. Além desses componentes que eu falei anteriormente, o Fiat Uno ele também tem o pedal de freio, que a gente pode ver a imagem ilustrativa aí. Ele aciona a pressão hidráulica, como eu disse nos slides anteriores, no funcionamento do veículo. Ele tem a função, então, de acionar a pressão hidráulica. O freio de mão, que é para nada mais, nada menos garantir, né, que o carro vai estar parado ali no momento de estacionar. E o reservatório de fluido, que transfere a pressão exercida pelo pedal para as pastilhas e para a sapata. Vale ressaltar também que no Fiat Uno específico, o freio ele é dianteiro e sólido. Bom, então, professor, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está vendo esse vídeo. Vou continuar dando continuidade aqui à apresentação do nosso relatório. Agora eu vou abordar a parte, né, do Fiat Uno 2013. A primeira parte que a gente tem lá no relatório é a visão geral, né, da parte do sistema de freios do carro. E aqui, através da imagem, a gente consegue visualizar a tubulação, a pinça, a pastilha está aqui, né, internamente, o cubo e o disco. Logo em seguida, no relatório, ele especifica mais um pouquinho cada tópico, né? Ele começa falando um pouquinho sobre a tubulação, né? Que a tubulação lá na prática ela serve como meio para direcionar o fluido e vai transferir a força de um ponto para o outro. Especificamente, né, nos freios hidráulicos, existe um sistema denominado o hidrovácuo, né? Que ele é responsável por interpretar a pressão exercida e se acionar o pedal. E transferir a intensidade ao cilindro mestre, que ele pressionará os fluidos dos tubos e vai acionar as pinças e assim vai realizar a frenagem.
Agora, falando do disco, ele é responsável por criar o atrito entre o sistema, né, de frenagem e a roda do carro. Então, por isso que se percebe o barulho, né, ou a trepidação quando a gente freia o carro. O ideal é procurar, né, um profissional para avaliar a saúde dessa peça, para ver se é necessário fazer algum ajuste ou a troca, né. Agora falando do cubo da roda, né, ela é responsável por transmitir o toque da junta, né, da homocinética, para as rodas do veículo. O cubo da roda, ele é uma peça de extrema importância, né, pra parte da segurança do carro. Logo em seguida aqui no relatório a gente falou sobre a pinça, né, que são elas que seguram, né, as pastilhas no lugar e as protegem, criando uma pressão necessária, né, para iniciar o processo do atrito com as rodas. Não é à toa que esse é o componente mais solicitado no sistema de freio. Em alguns momentos é possível que o motorista que ele percebe algum ruído, toda vez que ele vai frear o carro, né. Nesse caso, o motorista ele pode ficar atento, porque talvez as pinças tenham ficado frouxas. Isso é um processo normal, que com tempo de uso. Pra resolver esse problema, a solução é buscar um profissional também, né, que diminua essa folga e por meio de uma graxa resistente, de alta temperatura, tem que ter uma graxa específica. As pastilhas, elas também trabalham junto, né, falando da pastilha agora, elas trabalham junto com os discos, sendo 2 pastilhas, uma para cada lado do disco, né, e são responsáveis por pressioná-los, e por sua vez eles irão fazer, a pressão na roda. Alguns carros, eles avisam no painel quando que é a hora de rever a troca das pastilhas. Como uma regra, né, mais ou menos a cada 5.000 quilômetros rodados é bom fazer uma avaliação e a cada 30.000 substituir, né. Então, dando continuidade aqui à nossa apresentação, né, a gente pode observar aqui que logo em seguida a imagem anterior, né, que mostrava a parte visual do sistema de freio ali, a gente tem aqui a ficha técnica, que ela foi tirada diretamente do fabricante. A gente pode observar aqui, né, o que é interessante para a gente, né, que é o relatório em relação a freios, é que o disco dianteiro dele, ele é um disco sólido, o traseiro, ele é de tambor. A gente pode observar também as dimensões dos pneus, né, que são todos do mesmo tamanho, né, com o tamanho 175/70 com um raio 14. Aqui a gente tem mais informações, mas não é interessante para o nosso trabalho, que tem o foco no sistema de freio. Logicamente, né, que o sistema do freio ele não está localizado só na região que foi mostrada na foto anterior, mas o sistema de freio ele é bem mais amplo, ele está em outras partes do carro, como a gente pode observar aqui nesses 3 componentes que a gente separou aqui para falar sobre. O primeiro componente, ele é o freio de mão, né, que o freio de mão ou o freio de estacionamento, ele é um sistema de frenagem, para veículos, né, automotores, que na maioria dos modelos ele é acionado manualmente, mas tem veículos que têm outros sistemas, né, através de um botão ou de alguma configuração. Logo em seguida a gente tem aqui o pedal, né, o pedal do freio, que normalmente seria o pedal do meio, né, e ele é a peça responsável para acionar a pressão hidráulica dos freios de um automóvel. Ou seja, né, quando o pedal do freio ele é acionado, os pistões da câmara interna do cilindro mestre do freio, eles pressionam o fluido, né, e o fluido ele vai se distribuir pelo sistema hidráulico e chega até as lonas e pastilhas de freios, nas rodas. E agora falando do reservatório, né, do fluido de freio, ele ele tem uma função de transferir a pressão exercida no pedal do freio, para o acionamento das pastilhas e das sapatas, em contato com os discos e tambores. Eles geram um atrito, né, que reduz a rotação das rodas e faz o veículo, parar. Além disso, né, o fluido ele lubrifica, né, e previne a corrosão das peças que compõem o sistema de frenagem. Então agora nós vamos falar do Versa, né, que é o modelo de carro mais novo aqui do nosso relatório. E como é um carro mais novo, ele tem mais tecnologia em relação à frenagem dele, né. Ele tem o sistema do ABS, né, que é o sistema de antitravamento e tem como função, evitar que as rodas travem,
né, e ele garante isso daí através do sensoriamento, né, que o condutor ele mantenha o controle, e a direção do veículo. Aí aqui um sistema que mostra, os componentes que compõem o ABS, né. O componente número um aqui que a gente pode observar, né, são os sensores, e tem um sensor, em cada roda do veículo. Aqui no número 2, esse em azul, é uma bomba hidráulica, com fluido de freio. O número 3 são, né, as 4 válvulas hidráulicas, que recebem, né, o fluido aqui. E o número 4 seria essa central aqui, é um controlador eletrônico que monitora, os sensores de velocidade do veículo. Boa noite, Maria. Boa noite, professor. Boa noite, Gabriel. Eu coloquei aqui do lado, tá? Só para vocês entenderem, para gravar. Só para estar fazendo o acompanhamento do horário. Então, em alguns momentos, eu vou estar dando uma leve olhada para estar confirmando se eu estou atendendo o horário previsto conforme solicitado numa das premissas do trabalho. Mas sem perder tempo, né? Eu estou dando continuidade à apresentação da ficha técnica do veículo Versa e vou estar colocando aqui a exposição de alguns componentes do sistema de freio. Para iniciar, eu tô falando do freio dianteiro do veículo Versa, esse que é um freio a disco ventilado. E ele é ventilado por conta da sua estrutura, tá? Das suas frações. E isso proporciona, tá? Para o componente uma maior troca de ventilação, evitando o superaquecimento do componente e do sistema. E automaticamente, você tendo uma maior circulação de ar, você tem uma maior eficiência na hora da frenagem, principalmente em condições mais severas, tá? Dando seguimento, ele tem uma maior eficiência do que a relação do freio a tambor. O freio a tambor, que ele é o freio traseiro desse veículo, ele tem alguns benefícios também como freio a disco, como, por exemplo, o seu custo-benefício, ele é mais fácil a questão da aquisição, processos de manutenção. Porém, a sua estrutura, né, de composição, ela não permite que você tenha uma boa troca de ventilação do componente. Isso ocasiona, né, você ter uma baixa eficiência com relação ao freio a disco, porque você não tem uma troca de calor e isso pode gerar um superaquecimento do sistema. Ambos os sistemas, né, tanto dianteiro quanto traseiro, eles são autoajustáveis, né, e eles são acionados, no caso do freio dianteiro, automaticamente quando você está acionando o pedal de freio, e o freio tambor quando você está acionando o freio de estacionamento, tá? Isso para o funcionamento desses dois componentes. Os próximos dois componentes, tanto o pedal de freio quanto o freio de estacionamento, eles são peças que têm contato direto com o condutor. No caso do pedal de freio, ele é responsável, né, por estar dosando ali a relação do condutor ao pressionar o pedal e a dissipação dessa informação com relação à resposta do veículo, né? Ou seja, você aciona o pedal e automaticamente ele vai dissipar essa informação da pressão do condutor para estar travando as outras rodas, para estar travando as rodas do veículo. Ele não é formado só por esse pedal, né? O pedal ele faz parte de todo o componente, ou seja, é o pedal, é a canalização, o suporte, o engate. Só que normalmente o condutor ele só tem essa visão, né, da parte externa que está dentro do veículo. O restante são componentes internos que têm ligação direta, né, para estar integrando essa informação com todo o veículo, porém normalmente ela fica escondida. O freio de estacionamento, ou também como é conhecido, né, bem conhecido freio de mão, ele é esta alavanca, né, que fica aqui do lado do banco do motorista, e ele serve para manter o veículo em repouso. Ou seja, automaticamente quando você para o carro, você puxa o freio de estacionamento e ele vai manter o veículo em repouso. Em casos de falha da informação do pedal, né, normalmente ele também é utilizado para você travar, né, as rodas do veículo e automaticamente ser como um escape, né, vamos falar assim, para você travar o veículo e frear.
O pedal de freio eu não havia mencionado, tá? Mas ele é considerado Desculpa, o pedal de freio não, tá? O freio de estacionamento ele é considerado um sistema secundário de segurança do veículo, tá? Justamente porque ele consegue ter essa integração com todo o veículo para fazer pará-lo no caso de uma emergência. Dando seguimento aqui, a gente tem o reservatório de fluido de freio. O reservatório ele é simplesmente, né, para você poder manter o fluido de freio e a indicação se esse fluido está na quantidade adequada. O fluido de freio ele serve para você transferir a pressão exercida pelo pedal de freio para as pastilhas, tá? E as pastilhas de freio, elas são responsáveis para estar controlando, né, reduzir a velocidade do veículo através da tensão, né, do seu material abrasivo com o atrito que ele é gerado. Então, eu falei de alguns componentes aqui abaixo, deixa eu só ocultar para não atrapalhar. Nós temos aqui a ficha técnica, né, com relação ao sistema de freios, rodas e pneus. E aqui a versão SL é o que está aqui nessa relação. E você tem que, independente da versão, né, do veículo, você tem o mesmo sistema de freio dianteiro e traseiro, o que vai mudar é com relação às rodas e pneus. Dentro dos veículos do sistema Versa, tá? Já é um ponto interessante aqui para a gente observar nessa tabela, que foi retirada do manual, é que você tem uma diferença de tamanho da relação do diâmetro do tamanho, né, do disco para o tambor. Isso se deve ao fato de que você exige muito mais da parte frontal do veículo do que da parte traseira. Então, automaticamente você precisa manter um maior controle, vamos dizer assim, na parte de ter uma maior eficiência na parte dianteira. Dando seguimento, tá? Eu tenho aqui os 3 veículos que foram apresentados no decorrer desse trabalho. O Fiat Fare 6, 2013 e o Versa SL, ambos possuem muitos componentes que são comunizados, ou seja, independente do design, da marca ou do modelo e ano do veículo, você sempre vai ter isso no sistema, né, como função primária, ou seja, freio de mão, pedal de freio, reservatório, fluido, pastilhas. O que vai mudar, mas que também sempre tem é o processo de canalização, né? Ela tem como função você transportar, seja o fluido de freio, ou seja a informação das pressões para as rodas. Porém, cada uma tem o seu processo de roteirização, mas não vamos entrar muito nesse mérito, tá? O que muda, nesse caso dos 3 veículos, você tem freio a tambor para os 3 veículos. O sistema ABS, ele é exclusivo aqui do veículo Versa SL, né? Os veículos da Fiat não possuem esse sistema. E o que a gente tem de diferenciação são o sistema dianteiro, né? Onde você tem que o Fiat Fire ele é um disco sólido com pinça flutuante, o Fiat Fire ele é um disco sólido e o Versa SL um disco ventilado, tá? Esses componentes eles vão formar, né, juntamente com o que foi exposto anteriormente, ao sistema de freio, que é um sistema de segurança do veículo, tá? Coloquei aqui um vídeo brevemente para estar falando da diferenciação do que seria os discos de freio. Vou estar disponibilizando esse material junto com a apresentação. É um vídeo rápido de 4 minutos, onde ele tem uma explicação rápida e clara sobre a diferença. Travou um pouquinho aqui, mas a gente vai disponibilizar no final.